Olá pessoal, chegando aqui para a nossa live de quarta-feira, esse mês de julho agora tratando de autoconhecimento, uma das coisas mais importantes para que a gente conheça bem nosso papel. Oi Ana, Manuela, Nani, sempre são as primeiras que chegam, coisa boa. Estava dizendo aqui que a gente tirou esse mês de julho. Sandoval, obrigado pela indicação da professora Suzane. Gente muito boa, viu? E a Suzane já entrou, ela entra cedo. Então vamos trazer logo ela. Na hora que ela pedir, já coloca ela aqui no nosso circuito. Coisa boa, todo mundo pontual. E aí a gente está tirando o mês de julho para falar sobre autoconhecimento. Boa noite, Nana. Boa noite, seja bem-vinda. A gente conversou o mês de junho inteiro sobre a agenda equilibrada, onde a gente tratou de alimentação. Meu amigo Lucas, seja bem-vindo, rapaz. Você não perde um dia, que coisa boa você estar aqui. Então a gente falou sobre alimentação, sobre espiritualidade, sobre carga mental. Boa noite, Lucas. E sobre a agenda equilibrada do deputado, sobre bons hábitos de leitura. Então, espiritualidade. Então a gente tratou isso no mês passado e esse mês a gente resolveu e comunicou a vocês que ia tratar sobre autoconhecimento. Inclusive isso foi tocado pela Camila Moura, psicóloga que falou sobre carga mental. A própria Marília também falou sobre a importância do autoconhecimento. Então a gente trouxe o autoconhecimento para julho e hoje a gente vai ter a Suzane Costa, que é uma pessoa que eu já conhecia, né? Mas o Sandoval, que também é um colega nosso aqui da comunidade, sugeriu. Vou colocar aqui. Né? Oi, Suzane. Oi, Luiz, tudo bom? Você está me ouvindo bem? Te escuto bem, te escuto bem. E você? Ótimo. E vocês, pessoal? Estão me ouvindo bem aí? Denise, Mônica, Manuela. Tá tudo. Me deem aí uma informação. Se estão nos ouvindo bem. Manuela, Mônica. Estão nos ouvindo bem, sim. Obrigado, Mônica. Tem um eco. Tem pessoas dizendo que tem um eco. A Denise disse que o som está ótimo. Sandoval Outro tá disse que falando do está. eco também. E pra mim tá ótimo. Mas é bom Está a tendo gente eco? ver. Bom, a Ouvindo Denise está os dizendo que está ouvindo bem os dois. dois. O Sandoval está dizendo que está com eco. O eco está incomodando muito, Sandoval. Ana Manuela disse que está ouvindo bem. Bom, vamos começar a nossa conversa, né? Pessoal, eu sempre tenho dito que começar na pontualidade também faz parte dos desafios da gestão. Nós estamos com a busca de compartilhar os desafios da gestão e pontualidade é uma dessas. Algumas pessoas pedem que eu comece um pouco mais tarde, mas em homenagem às pessoas que já estão aqui, Suzane, a gente vai começar a nossa conversa. Eu queria dizer para você que isso é um papo, é um bate-papo, trazer você aqui, você é uma referência no Enneagrama, e trazer você aqui é muito importante para que a gente discuta o autoconhecimento. Nós estamos começando essa semana o nosso mês de autoconhecimento. Essa semana você vai estar aqui, na próxima semana vai estar a Elana falando sobre o processo Hoffman. E na semana seguinte vai estar a Paula Ribeiro falando sobre constelações familiares. Tá? Então, eu vou te apresentar proforme
até porque faz parte, eu vou ler um pouco do teu currículo aqui, do que você me enviou. A Suzane Costa vivencia o Eneagrama desde 1996 e desde lá procura aprofundar e melhor conhecer esse caminho de crescimento, utilizando essa sabedoria para autoconhecimento e transformação pessoal. Na linha do Instituto do Eneagrama Shalom, tem assessorado cursos do Eneagrama desde 2007. Integra a equipe de formação Eneagrama Shalom do Brasil e em Portugal, bem como a equipe de renascimento do Instituto Eneagrama Shalom. É associada à International Enneagram Association e atua como terapeuta em processo de Eneagrama, renascimento, constelação familiar, reiki e laboratório da consciência com Eneagrama. Suzane, seja bem-vinda, esse é um papo descontraído, como eu te falei, e passo agora para você dar as boas-vindas às pessoas, enquanto a gente se prepara para começar nosso bate-papo. Com você. Pronto, eu te agradeço a acolhida inicialmente, agradeço o convite também, por intermédio inclusive do Sandoval, é que eu também agradeço agora, né? É um amigo muito querido, então eu agradeço esse convite e a indicação. Já estou feliz porque eu estou vendo algumas pessoas conhecidas já, tá, Luiz? Aí, Coisa boa. e que bom, né? Então, que realmente a gente possa colaborar. Estou aqui à disposição para compartilhar um pouco do que eu experimento com essa sabedoria, com o Eneagrama. Que bom. Primeiro, agradecer pela confiança de você estar aqui comigo nesse espaço. É um espaço de amigos, todos que estão aqui são amigos. E eu sempre faço essa primeira pergunta, que eu chamo de Suzane pela Suzane. Fala um pouco aí da sua caminhada até chegar a ser essa terapeuta que atua em tantos processos, como o Eneagrama, que vai ser comentado aqui. Ok. Então, eu identifico muito nítida e claramente um processo anterior ao trabalho efetivo com a sabedoria do Eneagrama. Então, durante alguns anos, né, quando eu conheci, eu primeiro fiz um processo. Eu gosto de reconhecer isso, né? E eu só fui realmente começar a atuar enquanto profissional, assessorando cursos e trabalhando terapeuticamente com o Eneagrama, quando eu já tinha toda uma experiência pessoal com essa sabedoria. Quando eu já havia feito processos bem intensos e profundos na minha história, na minha vida. Então, assim, isso é o que eu sugiro para qualquer pessoa que pretenda beber dessa fonte, dessa sabedoria. Primeiro faz o teu processo. Experimenta, vivencia, entra em processo, aprofunda tudo que essa sabedoria te traz. Para que a partir daí, e só a partir daí, você possa sim ser um instrumento, ser um canal, dentro da nossa metodologia, um canal de libertação para as outras pessoas. Dentro da minha história, meu campo de ação inicial foi a minha família, Luiz. Eu tenho uma família grande e eu falo, porque eles inclusive estão aqui, minha mãe está agora nos assistindo, tá? Né? Já vi que ela entrou aqui, já vi o nominho dela aí aparecendo. Então, assim, é uma alegria muito grande poder ter sido esse instrumento, primeiro na minha história, na minha vida, na minha família, e hoje eu me percebo atuando, sim, em diversos espaços. Coisa boa. Sou muito grata por isso. Que bom. Suzane, eu tenho defendido a importância do autoconhecimento. E como eu tenho essa comunidade aqui que a gente trata de desafios da gestão, eu não consigo perceber as pessoas evoluindo, seja na vida pessoal, seja na vida profissional, sem conhecer as suas forças e sem conhecer as suas fraquezas, potencializar suas forças para depois minimizar suas fraquezas, conhecer seus valores para saber por que a gente toma determinada posição na nossa vida, por que a gente toma determinada atitude. Eu queria ouvir de você o que você acha dessa minha afirmação sobre o autoconhecimento. Perfeito, e super concordo com você. A gente só vai fazer, a gente realmente vai atuar a partir do nosso melhor se a gente conhecer também as nossas sombras. Se a gente começar a fazer um discurso e traçar uma ideia de que
eu vou ser perfeito e eu vou conseguir o meu melhor e eu vou atingir o meu objetivo 100%, sem que eu adentre naquilo que também existe de negativo em mim, chega uma hora que esse negativo pode me fazer uma rasteira poderosa, né? E começar a Sim. fazer um processo inverso, ao invés de colaborar, ao invés de me ajudar a crescer e mostrar ainda mais o meu melhor, eu posso ser pega de surpresa pelo meu negativo. Porque existem negativos, somos humanos, todos nós somos. Nós Sim. temos o positivo e o negativo em nós. Inclusive, no nosso jeito de trabalhar e experimentar o Enneagrama, a gente começa exatamente pela sombra. A gente meio que sobrecarrega com o negativo de cada personalidade, que a gente vai já apresentar mais um pouco. Porque é importante dar uma sacudidazinha aí, é importante que a pessoa se perceba um pouquinho a partir do negativo. Mas também tem muita luz, né? Tem muita coisa boa para a gente ver e perceber. Então tem um processo aí. Se eu não faço o processo, eu corro o risco de ser pega de surpresa e sofrer aí uma rasteira de mim mesma, eu diria, né? Ah. Vamos começar a falar já sobre o Enneagrama, né? A gente pode iniciar alinhando o nosso entendimento sobre o Enneagrama. Aqui tem gente que já fez, tem gente que conhece bem, tem gente que nunca ouviu falar, tem gente que já ouviu falar e não sabe o que é. Então eu queria deixar esse espaço agora para você dar aí uma explicação sobre o que é o Enneagrama. Ok. A gente percebe o Enneagrama como um mapa. Imagina que a gente tem um GPS na nossa mão. Um GPS poderosíssimo que vai nos ajudar a fazer caminhos e a perceber e a entender, nos ajudar a entender o porquê das minhas reações, porquê dos meus movimentos, né? Então, esse GPS vai ajudar a fazer caminho. Por isso que a gente encontra e vai ter dicas aí preciosas para encontrar o nosso melhor neste caminho. É uma sabedoria de tradição muito antiga, baseada em leis matemáticas, que nasceu a partir, essas leis nasceram a partir do estudo do universo, dos comportamentos humanos. As leis são bem antigas, mas o Enneagrama mesmo, a sabedoria do Enneagrama é bem recente. A partir do século IV, por aí a gente começou a experimentar com mais profundidade essa sabedoria. As personalidades, elas são apresentadas a partir de números, e aí às vezes isso confunde um pouco as pessoas. Não é numerologia, tá? Essas personalidades apresentam um comportamento da pessoa. Traz elementos e nos faz perceber e responder às nossas próprias perguntas. Eu gosto da ideia de que quando a gente trabalha com a sabedoria do Enneagrama e quando a gente entra no campo de percepção do nosso movimento interno, enquanto pessoas que somos, nós vamos descobrindo coisas. Eu lembro agora de um termo de uma amiga muito querida, que eu sei que está aqui ouvindo a gente, lembrei agora, e ela dizia assim: eu fiz muitos anos, muitos processos, terapias, trabalhos pessoais de crescimento. Eu fiz um processo muito intenso, de busca mesmo. E eu sabia dar nome para as coisas, mas o Enneagrama acendeu uma luz e trouxe um olhar ainda mais claro para tudo que eu percebia. Já sabia, já percebia, e abriu assim, é como se antes eu andava num quarto escuro, tateando, eu sabia o que era, onde era que estava a porta do quarto, onde estava meu guarda-roupa, tateando as coisas. E o Enneagrama, ele ilumina, ele traz um olhar nítido, por isso que é um mapa, é um GPS poderoso, que traz um olhar muito claro para os nossos movimentos, né? Entender por que da raiva, por que da tristeza, por que do medo, das emoções intensas, vai trazendo aí uma leitura bem profunda desses movimentos. E é Isso. processo, tá, Luiz? Não é mágica, é processo. A Doris falou aqui que os nossos defeitos nos auto-sabotam. Sim. Suzane, qual é o seu entendimento sobre a importância dos líderes? Porque aqui, basicamente, são líderes que estão nos assistindo. Seja líder no trabalho, seja líder em casa, as pessoas
que estão aqui nos ouvindo, de certa forma estão liderando em algum espaço. Qual é a importância que você dá para que esses líderes se conheçam mais, passem por um processo de autoconhecimento, como o Enneagrama, por exemplo? Qual a importância que você dá para isso? Pronto, da mesma forma que o Enneagrama, a gente trabalha essa ideia, né? Dentro dessa proposta que eu compartilhei no início. É um processo e eu faço um processo pessoal, individual, meu, pessoal. A partir do momento em que eu tenho uma leitura clara dos meus comportamentos, o Enneagrama não só me apresenta a mim mesma, mas também apresenta o comportamento das demais pessoas. A partir da leitura das outras personalidades que a gente começa a compreender. O bonito, Luiz, é que, e aí é o convite de cuidado que a gente faz, enquanto líder que eu sou, enquanto pessoa que pode gerar aí um movimento bonito de ação. O bonito é que, a partir da minha experiência, eu posso colaborar com os outros num olhar mais cuidadoso, né? Eu posso ajudar o outro, aquele outro que de repente está se percebendo com desafios em que eu estou travando, em que eu não estou rendendo, em que eu não estou dando o resultado esperado. Um olhar mais atento para os movimentos dessa pessoa, enquanto líder, vai me ajudar a colaborar melhor com o processo daquela pessoa. Né? Então, eu entendo dessa forma, né? Que a sabedoria do Enneagrama vai ajudar numa equipe, num trabalho de equipe, a gente vai compartilhar coisas. Eu digo pela experiência da minha família, o diálogo cresce porque a gente faz um olhar mais claro diante do comportamento do outro, por que a pessoa agiu assim, por que a pessoa se comporta dessa forma. E a gente traz aí um tom, pelo menos na nossa escola a gente tem muito esse cuidado, um tom de compaixão em relação ao outro também. E enquanto líder, o bom líder não é aquele que determina as coisas, mas é aquele que ajuda o outro a crescer junto e caminhar junto, e o resultado vai ser positivo quando todos nós estivermos juntos nesse processo. Isso. E aí eu acredito que um bom líder ajuda o outro a fazer processos também, assim como ele fez. E o melhor testemunho é o dele mesmo. Né? Então, quando a gente faz processo, quando a gente faz um processo, inevitavelmente as pessoas começam a perceber, nossa, tu tá tão diferente, o que aconteceu? Né? Isso é processo sendo feito. Aqui a Lara Pican está falando sobre um olhar mais empático para entender o outro. E você falou duas vezes uma palavra que eu acho fundamental, e principalmente nesse momento. Você falou em cuidado. Sim. Os líderes hoje, mais do que nunca, precisam ter cuidado com o outro e cuidado com ele mesmo, né? Então eu acho que essa palavra é forte e é muito importante nesse momento. Sim. Um olhar de empatia mesmo é super necessária, perceber os limites. E nesse momento nós estamos vivendo, no momento de pandemia que a gente enfrenta, momentos que a gente tem que ter um olhar de compaixão, sim, que os desafios estão bem grandes para muitos. Claro. E a Mônica está dizendo aqui que a compreensão de si ajuda na compreensão do outro. Suzane, há 2 anos eu fiz um curso, né, lá com o Padre Domingos, e se não me engano, você estava assessorando nessa época. Tá? Não é difícil que isso tenha acontecido, viu? Isso. Que a gente está sempre no começo. Isso. Foi só um módulo, tá? Mas me propiciou assim, que eu me conhecesse um pouco mais e percebesse por que eu tomo determinadas posições, por que eu tomo determinadas atitudes. E mais ainda, por que algumas pessoas, principalmente aquelas que estão próximas a mim, tomam determinadas atitudes. Então a gente passa a se conhecer e conhecer um pouco o outro e tem talvez um processo de compaixão. E aí eu queria pedir a você que você falasse um pouco como é que é o formato desse curso, né? Para quem gostaria de se conhecer, quanto tempo, qual o método, se existem tipos diferentes de cursos, assim, uma fala geral sobre, já falando sobre o evento propriamente dito, vamos dizer assim. Pronto, na nossa escola, que é onde eu moro, né, que é de quem eu posso falar com propriedade, né, na nossa metodologia de trabalho, nós trabalhamos realmente com esse processo, né, com a ideia de processo. Então, inicialmente, a gente propõe 3 etapas, nós chamamos de etapas.
Normalmente, as 2 primeiras etapas, elas têm uma carga horária que varia, né? Agora no online está até menor, de 14 a 16 horas a aula, de 12 às vezes acontece, com atendimentos individuais sendo oferecidos também. Num primeiro momento, que é o que nós chamamos de primeira etapa, a gente vai apresentar esses 9 tipos. A caracterização teórica, literalmente, que deve ter sido o processo que você fez, né? E aí você tem a oportunidade de fazer o reconhecimento. Digamos que a gente vai abrir um mapa, trazendo aí a ideia desse mapa, né? A gente vai apresentar esse mapa com todas as características centrais de cada um dos tipos, que são 9. A gente vai apresentar primeiro onde nasce essa sabedoria, que está sustentada a ideia em ideia de leis matemáticas, que é o que o símbolo nos apresenta. Então, todos os tipos moram nessas leis, estão interligados, mas a gente conhece cada um dos tipos. Nessa primeira etapa de caracterização desses tipos, é aí que a gente traz um pouquinho, uma sobrecarga aí de negativo de cada tipo, que é para mexer um pouquinho, que é para interpelar, fazer a pessoa se tocar um pouco, às vezes até incomoda, e esse incômodo faz parte, né? Mas é um processo que a gente tem todo o cuidado de não expor ninguém, é bom que a gente diga, né? Então, a gente não expõe ninguém, cada um faz o seu processo. Numa segunda etapa, normalmente a gente dá um intervalo aí de 20 a 1 mês entre uma e outra etapa, também a mesma carga horária. A gente vai fazer vai apresentar dicas. Tudo bem, agora me descobri, digamos, como um tipo 5. Me descobri como um tipo 5. E aí, o que eu faço com esse negócio de 5? Já que eu sou um tipo 5, o que eu faço com essa descoberta que eu fiz? Então, a gente vai trazer dicas de crescimento, né? Como a pessoa pode, então, dar os próximos passos, né? Quais são os elementos que podem ajudar, como ela pode caminhar para o seu melhor, como ela pode cuidar de aspectos que podem estar machucando. Na segunda etapa, a gente já dá uma boa caprichada aí no melhor de cada tipo. E aí tem uma sequência. Tá. Primeira, segunda, terceira etapa, a gente aprofunda ainda mais, faz trabalhos mais intensos e práticos, mergulhando ainda mais em alguns processos, muitas vezes de maior libertação, de percepção. E aí a gente, na terceira etapa, traz aí uma pincelada de espiritualidade. É bom que se diga, a gente não trabalha com religiosidade, mas com espiritualidade, Sim. olhando o ser humano como uma pessoa na sua integridade, na sua totalidade, cuidando de todos os aspectos, emocional, psíquico, também espiritual, né? E aí vem o processo. É mais ou menos assim que acontece. Tá ótimo. E tem diversos outros trabalhos que podem ser. Tem gente que está sempre refazendo para retomar, para viver a experiência. Tá. Chegou uma pergunta aqui agora, assim, tem como você dar algum exemplo de o número 4, o que é que significa, ou é uma coisa que precisa de mais explicação? Tem como você... Pois não. Fica difícil relacionar agora os 9 tipos, mas eu vou Sim. trazer a partilha de uma pessoa. Trazer um exemplo de como Certo. a sabedoria acaba ajudando, né? Digamos que eu tenho uma personalidade, eu não vou dizer o número que é para a pessoa. Tá. Quem não fez o convite vai Claro. fazer o processo para a gente não criar aqui um rótulo, tá? Mas digamos que uma pessoa agora, durante esse processo, eu fiz um atendimento recente com essa situação. A pessoa teve Covid e estava vivendo um processo muito traumático pós-Covid, onde ela se percebia trancada em casa, sem forças para sair de casa, sem ânimo para sair de casa. E ela já tinha feito o processo e se identificou como um tipo, que eu não vou dizer o número, né? Mas um tipo que manifesta muito medo, que tem um movimento emocional muito intenso de medo. E um medo que paralisa. Eu, enquanto terapeuta de Enneagrama, conhecedora dessa sabedoria já, quando ela me trouxe o tipo de personalidade, eu já sabia como ajudá-la. Eu já sei que ela mora no centro de inteligência racional, que muitas das coisas se concentram na cabeça,
A força e o medo imperam a partir de um olhar para o negativo. E aí eu posso então ajudá-la, primeiro ela tomando consciência de que existe um medo e dar nome a esse medo, reconhecer, eu estou com medo, ok, mas eu também sou uma pessoa vitoriosa hoje, eu venci esse processo, eu estou bem, minha saúde está restabelecida, por que eu não consigo sair de casa? E fazer um processo de tomar consciência da força que tem, que existe muita coragem além desse medo. E aí a pessoa vai fazendo um processo de acolhida do medo e liberando, deixando que esse medo não a paralise mais, muito pelo contrário, que seja força para que ela engate e reaja. Então, o que o Eneagrama me ajudou aí? Sabendo que é uma personalidade que o medo impera e que ajuda a paralisar, quando primeiro, eu respeito o medo que ela está sentindo, eu acolho a dor que ela está sentindo, que é uma dor, de fato, e eu ajudo a tirar um pouco o peso da cabeça. Vamos espalhar esse peso, vamos diluir um pouco esse peso, tirar essa pressão tão intensa. Existe o medo, ok, mas existe muita coragem também. E perceber o positivo. Isso vai ajudando a gente nas caminhadas, tá? Bom, chegou uma outra pergunta aqui, mais voltada para a liderança. Existe, existe algum número, algum tipo de personalidade para aquelas pessoas que possuem capacidade de liderança maior? Adorei essa pergunta, Luiz, porque isso pode ser aí uma pedra de tropeço no caminho dos nossos líderes, tá? Existem pessoas que têm um movimento sim para a liderança, uma maior facilidade, ok, tem sim, mas não existe nenhum tipo melhor que outro tipo. Qualquer um dos tipos pode ser um bom líder, qualquer pessoa pode ser, a partir do seu melhor, assumir um bom papel de liderança. O que vai diferenciar é a maturidade da pessoa, é o caminho feito pela pessoa, não é o tipo que ela tem. Por exemplo, no meu tipo e o seu, pelo que a gente já conversou, nós somos líderes natos. Ok. Nós temos um processo, uma característica que a gente pode assumir um movimento de liderança muito fácil. Mas eu, com o meu tipo de personalidade, se eu não tiver o cuidado, eu também posso arrastar multidões para baixo, para o negativo. Vai depender do meu processo. Vai depender de como eu estou. Vai depender da minha maturidade. Então a gente tem que ter muito cuidado. Não existe aquele tipo que dá certo, porque às vezes a gente trabalha muito com jovens e é comum. Será? Eu sou um tipo 4. Qual é o tipo que daria certo para namorar comigo? Não existe isso, tá? Porque nós somos mais do que números, nós somos pessoas. Então é o nosso caminho, a nossa maturidade, tudo isso é que vai fazer a diferença. Qualquer tipo pode ser um bom líder. Ótimo. Então, assim, a gente passa por um processo de identificação, onde a gente se enquadra nesses 9 tipos de personalidade. Aí a gente vai fazer algumas reflexões sobre isso, baseado no que a gente identificou. E depois disso, existe um processo de, vamos dizer, não digo adaptação, mas de convivência com esse tipo. Como é que isso funciona depois que eu identifico e faço as devidas reflexões? Qual o trabalho que eu tenho que fazer depois disso? Domingos, o nosso fundador, ele usa sempre uma frase com muita frequência e a gente se apossou dessa frase. Esse processo, Luiz, ele leva pelo menos a vida inteira para se concretizar. Tá? Então, assim, o que isso quer dizer? Na verdade, a gente percebe o nosso tipo na primeira etapa, lá no primeiro momento de contato com a sabedoria do Eneagrama, identifica esses caminhos de crescimento que vão sendo oferecidos para nós, ok? Fazer esses 2 movimentos, primeira e segunda etapa, já ajudam? Sim, já ajudam bastante. Mas, inevitavelmente, a gente vai sempre sentir vontade de algo mais. Porque o ser humano ele é feito de perguntas. Ele está sempre em busca de algo mais. Sempre uma coisa leva a outra pergunta, uma situação. Eu encontrei aquela resposta, mas eu estou sempre procurando uma nova. Na resposta surge uma nova pergunta. Sim. Então, nós somos seres humanos.
Então, por isso que tem outros tipos de processo, tem processos mais profundos, como você até prestou, técnicas de renascimento, técnicas que são coisas mais intensas e mais profundas. É. Então, o processo ele está sempre muito recheado dessas buscas. Suzane, quer dizer que então vou passar a vida toda fazendo eneagrama? Não. Faz o teu processo de eneagrama, conhece o teu tipo, isso já te ajuda. As duas, se possível, até as 3 etapas iniciais, né? Que é o processo, é o ciclo introdutório, como a gente assim apresenta. E fica aberto a toda uma gama de experiências que são oferecidas também, porque o processo ele sempre vai estar acontecendo, sempre. Hoje, Excelente. mesmo eu tendo a caminhada que tenho, eu posso identificar coisas em mim que ainda precisam de cuidado. E aí eu vou buscar ajuda. Eu mesma vou buscar ajuda, pessoas que possam me orientar para melhor cuidar disso. Ok, somos pessoas humanas mesmo, né? É impressionante como você conhecendo isso um pouco, você começa a perceber é, as atitudes do próprio parceiro, da parceira, do colega de trabalho, do seu superior, né, do seu colaborador. Isso é muito interessante. Eu vivi isso e posso aqui assinar embaixo da importância que isso foi para a minha vida, depois que eu conheci um pouco mais a mim mesmo e algumas pessoas. Mas olha só, você tem alguma leitura, um vídeo, algum evento que você sugere para que a pessoa possa conhecer um pouco mais do Eneagrama? Então, nós temos um canal no YouTube, que eu diria assim que a gente está sempre publicando, inclusive o próprio Domingos está fazendo diversas publicações, né? Tem uma série muito bonita agora que vai apresentando o Eneagrama de forma lenta, gradativa e que as pessoas podem ir saboreando, né? Então, é um canal assim que pode ajudar de uma forma gratuita, inclusive, as pessoas podem acessar e acompanhar, tem lives, tem muitas coisas também ricas aí. Esse é um canal que eu recomendo, não por ser da minha escola, mas porque realmente está muito completo, muito rico. E tem uma coleção que eu sempre indico para quem me pergunta, que é uma coleção de 4 volumes, a coleção Eneagrama da Transformação, onde o Domingos, que é o mesmo autor, ele faz um processo gradativo equivalente a esse processo. Às vezes a pessoa não quer fazer o curso, né? É uma boa leitura que eu indicaria. A coleção Eneagrama da Transformação. Eneagrama da Então, assim, Transformação. isso, é o nome da coleção. Isso você pode, depois se você quiser, a gente coloca, acho que alguns meninos podem colocar aí o endereço do YouTube, de Sandoval, que inclusive faz parte da Ótimo. nossa escola, né? O endereço do YouTube e também o site, que são espaços onde vocês encontram esse material. Tá ótimo. Tá? Não tem como a gente deixar de falar na pandemia, né, do sofrimento que as pessoas passaram e estão passando ainda. Perderam algumas pessoas, sofreram com esse vírus. E aí eu te pergunto, o que é que você entende que por se conhecer auxiliou nesse momento de isolamento e de tristeza? Então, eu diria assim, Luiz, a gente está com um movimento no nosso instituto que nós chamamos de Escuta IESH. Nós estamos por alguns terapeutas, entre eles psicólogos, terapeutas, professores de Eneagrama e amigos nossos, que nem do IESH são, mas que se colocaram à disposição, estão disponíveis para escutar. É só escutar, né? Porque muitas vezes as pessoas estão em pânico dentro de casa, sem um suporte, né? E muitas vezes o que eu diria que nesse momento pandêmico que nós estamos vivendo, o primeiro grande movimento, e aí a compaixão nos ajuda nesse movimento de cuidado, e aí vem de novo a palavrinha cuidado que você percebeu no começo como tão importante, né? É estar à disposição para escutar as pessoas. Às vezes a pessoa não tem, ela nem está, ela só precisa ser escutada. Já diversas vezes a pessoa entra em contato, pelo menos comigo, eu digo enquanto uma das pessoas que colabora nesse movimento, né? A pessoa entra em contato e ela diz, eu não sei, eu gosto sempre de começar, como que eu posso te ajudar? E ela diz, eu não sei bem, mas eu só sei que eu não estou bem. Ok, aí a gente escuta um pouco, deixa falar. Então eu entendo
que nesse momento de tanta dor, e olha que nós ainda estamos no momento pandêmico mesmo, eu acho que esse Sim. processo ainda vai durar muito tempo. Porque depois que as coisas melhorarem, de fato, aí a gente vai viver o luto das pessoas que se foram. E aí vai ter muita gente precisando de mais cuidado. Então, eu sugiro assim, primeiro, cuide de você. Se você está bem, cuide ainda mais de você, esteja preparado para ser esse suporte para as pessoas que te procurarem, Sim. porque isso faz toda a diferença. Sim. Eu gosto de falar da história da máscara de oxigênio do avião, né? Quando cai, a orientação é coloque a máscara em você primeiro antes do outro. Então, você tem que estar preparado. Hoje mesmo eu estava falando com uma amiga do Poder Judiciário sobre esse problema de saúde mental. As pessoas estão chegando, algumas estão voltando fisicamente para o trabalho, mas estão voltando com problemas. Então, as organizações precisam se preparar para isso, com um terapeuta, com um psicólogo, com alguém que possa acolher essas pessoas. E nós que somos liderança nesses trabalhos, precisamos também estar preparados para isso, para estar bem e para receber aquelas pessoas que não necessariamente estarão tão bem. Suzane, a gente já está se encaminhando para o final, a gente geralmente faz aqui um bate-papo de 35 minutos, 40, mas eu queria ouvir de você alguma coisa que você sugere para as pessoas que estão nos assistindo. O que é que deve fazer? Eu quero agora fazer. Gostei da conversa da Suzane, muito interessante, gostei do Eneagrama, o que é que eu faço? Ok, eu acho que a primeira dica que eu daria é procura fazer um processo, né? E aí tem diversos cursos, né? Nós somos da escola, né, da formação Eneagrama Shalom, nós temos diversos alunos nossos trabalhando muito bem, né, com essa sabedoria. Então, procura aquele curso com o qual você se identifica sempre, e aí vem uma sugestão pessoal, tá? Sempre com cuidado de perceber o respeito que essa metodologia coloca em relação à pessoa. Porque existem também, infelizmente, muitas questões aí. Quando a gente fala de processo, Luiz, o processo, ele nos convida, de fato, a um processo. Não existem mudanças mágicas e rápidas. Às vezes a pessoa faz uma propaganda, em um final de semana venha resolver sua vida, entender por que você está assim. Não existe. Isso não existe, tá? Então, processo é processo, né? Então, a gente seguir passo a passo do que é proposto, seguir os convites que vão sendo dados. Então, primeiro, identifica o teu tipo, depois, o que eu vou fazer com essa percepção de quem eu sou. Então, nós temos hoje diversos cursos, inclusive a gente se adaptou ao momento, então tem cursos online, tá? Então tem uma gama de oportunidades que no próprio site do Instituto você pode encontrar, como tem muitos outros profissionais de Eneagrama, que aí é bom que você perceba, eu não gosto de citar nomes e nem de fazer, porque não é essa a ideia. Mas uma dica que eu daria é essa, não procura respostas rápidas. Não faz um processo mágico, porque isso não existe. O teu processo é para a tua vida. Então faz isso e faz isso bem feito. Mergulha, saboreia, experimenta, tira as dúvidas, deixa vir os questionamentos. Faz o teu processo, né? Eu terei um curso no final de semana, então fica aí também um convite. Quem quiser conhecer, sinta-se super convidado, tá? Então no final do mês, perdão. Então assim, tá lá no site. Quem quiser também pode me procurar e a gente passa as informações. E é um curso lá do comecinho mesmo, esse processo começando. A pessoa nem sabe o que é Eneagrama, ela nunca ouviu falar. Aí a gente propõe a primeira etapa, que é esse momento inicial, tá? Então, assim, são esses os processos que eu diria, né? Fazer um curso, procurar ajuda, fazer leituras, tudo isso colabora. E a gente está à disposição para ajudar também. Né? Suzane, eu queria fazer uma confissão e um testemunho. Sim. A confissão é que quando eu fui procurar, aí eu sou católico, né? Mas vi Padre Domingos e vi Shalom, eu disse, puxa vida, será que não vai misturar essa coisa do autoconhecimento com a religião e uma linha da religião? Então, essa é a minha confissão.
Pensei assim, quando eu sair de lá, agora eu vou dar meu testemunho. Não tem nada disso. A pessoa é extremamente técnico, a linguagem é uma linguagem não necessariamente dentro da religião e muito menos especificamente do Shalom. Então, eu estou dizendo isso porque eu, na minha confissão, disse que realmente fiz um certo pré-julgamento, mas fui mesmo assim e o testemunho é de que vale a pena. Queria deixar isso aqui com você. E aí queria aproveitar para passar para você o que você quiser falar agora, nós estamos nos últimos momentos, o que você quiser falar, que a gente não conversou, que acha que vale a pena aqui para esse público tão seleto que ouviu a gente até agora. Você me permite completar um pouquinho do teu testemunho, com Claro. um detalhe a mais? Prazer. Né? Olha só, como a gente trabalha com a equipe de formação, a gente recebe, acolhe diversos tipos de pessoas, não só na equipe de formação, mas eu vou partilhar um momento muito especial que nós vivemos enquanto equipe dentro de um processo formativo, né? Nós acolhemos sim, somos da prática católica, a grande maioria dos profissionais do nosso instituto trabalha e trabalha nessa realidade católica, ok? Né? Mas realmente a gente traz todo um olhar, né, como você trouxe, né, profissional para o Enneagrama. O toque que a gente dá e faz um convite para as pessoas é um toque de espiritualidade, percebendo o melhor de cada pessoa a partir da centelha e da marca divina que existe em cada pessoa. Tá? Mas isso não depende da nossa prática religiosa. Então a gente separa bem religiosidade de espiritualidade. E aí, numa determinada situação, estávamos nós em um encontro de imersão de uma semana, e aí aos domingos a gente sempre tira um tempinho e deixa as pessoas muito à vontade para uma celebração, mas sempre que a gente tem pessoas de outras religiões, a gente convida para que elas se agreguem e participem conosco. Nessa situação, que foi para nós muito marcante, tinham presentes e dirigindo esse momento de celebração, que já não é uma missa, mas é uma celebração, né? Nós tínhamos lá o Domingos, que é padre, né? E que estava celebrando como presidente da celebração. Tínhamos mais 2 padres que estavam participando e tínhamos um evangélico participando e que fez a leitura e o comentário da leitura. Tínhamos uma pessoa praticante de espiritismo nítido e que colaborou com uma bela reflexão na ação de graças. E tínhamos uma pessoa de xamanismo, agora eu perdi o nome, que trabalha com percepção da natureza, né? Acho que é xamanismo. Xamã. Por aí. Então, e ela fez um movimento lindo, lindo, no momento inicial. Maravilha. E a gente percebe o quanto essa espiritualidade ela caminha nas diversas realidades. Então, realmente é um testemunho muito bonito que você traz, e que bom, e é assim que a gente trabalha, né? O nosso jeito de fazer é um pouco por aí, né? E eu acho que a minha mensagem ficaria aí. A gente é convidado a acolher todas as pessoas como elas são, do jeito que elas são e que elas se apresentam a nós. Acho que isso faz toda uma diferença, independente de raça, de religião, de crença, né? A pessoa é uma pessoa humana como é, assim como eu sou, e a forma como eu vou acolher essa pessoa para aquela pessoa vai fazer toda a diferença. Mesmo que eu pegue um Uber, que eu vou caminhando aí nas minhas andanças, no caminho, se o caminho é longo, a gente vai conversando e a gente percebe aí muita riqueza nessa partilha, né? Então, às vezes a pessoa está estressada, está cansada, e aquela conversa já acalma, já ajuda, ou me ajuda também. Então, nós somos muito... O convite que eu faria é, fica atento aí aos cuidados que você tem que dar a você e deixa que esses cuidados transpareçam também para os outros, naturalmente, assim. Acho que isso é um gesto bonito de acolher o outro. Coisa boa. E esse testemunho que você deu é um testemunho de que a gente precisa muito de tolerância, né? A gente está muito intolerante. Então, esse processo que você uniu todas essas pessoas de várias religiões mostra muito da tolerância que a gente tem que ter.
Suzane, eu queria te agradecer a todas as pessoas que estiveram aqui com a gente, agradecer pelas suas informações, por você ter compartilhado esse conhecimento aqui com a gente. Esse é o espírito de compartilhamento, de divisão de informação, para que a gente possa cada vez mais enriquecer o público que está aqui com a gente, que é um público dos desafios da gestão. Pessoas que vivem a gestão, pessoas que lideram em casa, lideram no trabalho, e o autoconhecimento vai trazer uma riqueza enorme para essas pessoas. Suas despedidas finais aí, antes de eu despedir do pessoal. Ok, muito obrigada, Luiz. Eu fico muito feliz pelo convite. Agora já bem aliviada, porque a gente fica ansiosa, não tem jeito, né? Então já bem aliviada, espero ter colaborado e ajudado aí com o teu trabalho. Admiro e que seja assim, e quero estar aí, fiquei curiosa, conheço a Paula, que você falou da constelação e quero estar assistindo junto contigo, né? Então assim, nossa, obrigada aí pelas presenças queridas e amorosas que eu vi entrando. A gente perde um pouco aí o controle das mensagens, mas eu agradeço a acolhida de cada um, a presença de cada um e continuemos. Estamos caminhando e que possamos fazer um bom caminho. Muito obrigada. Obrigado pela sua confiança em estar aqui comigo. Pessoal, um abraço grande. A gente compartilhou com vocês hoje o Eneagrama como processo de autoconhecimento. Não tem como a gente realizar um bom trabalho na nossa vida pessoal, na nossa vida profissional, se a gente não se conhecer. A gente precisa conhecer nossas forças, nossas fraquezas, nossos valores, e aí sim a gente vai conseguir dar um passo mais seguro, mais tranquilo. Um abraço para vocês, continuem se cuidando, máscara, álcool em gel, o isolamento sendo possível. Um abraço, pessoal. Tchau, Suzane. Felicidade. Tchau. Obrigada.